Olá, eu sou a doutora Fernanda Torras. Hoje a gente vai abrir o Outubro Rosa, né, Daniel? O doutor Daniel vem para esclarecer algumas dúvidas. A gente abriu uma caixinha de perguntas na internet sobre reconstrução mamária após CA de mama, após o câncer, principais dúvidas, os questionamentos. Apresento o meu amigo, doutor Daniel Baco Vilela, especialista em reconstrução mamária. Pode falar um pouquinho sobre sua especialização, né? Boa tarde, eu sou o Daniel, sou amigo e colega da Fernanda, trabalhamos juntos já há bastante tempo e estou atendendo aqui no consultório da Fernanda para poder possibilitar a reconstrução de mama às pacientes que têm câncer de mama e também para poder fazer cirurgia plástica de forma geral. E achamos importante, agora com o início de outubro, a gente poder falar um pouquinho sobre a questão da reconstrução, da importância da reconstrução e do direito, principalmente, da reconstrução, que é um direito estabelecido por lei para todas as pacientes que têm câncer de mama, né, Fê? Exatamente, acho que já é findado isso, né? Portanto, depois do diagnóstico, é um período muito complicado na vida da mulher, e é muito frequente, já na primeira consulta, como mastologista, eu posso falar, o questionamento: doutora, eu vou ficar sem a minha mama? E na emenda do diagnóstico, a sequência de tratamento, já é muito frequente a gente conversar sobre as formas de reconstrução mamária, de não mutilação, de trazer uma qualidade de vida e um bem-estar para essa mulher na sequência do tratamento da doença. Isso é possível, temos taxas de sucesso maravilhosas. E aqui eu trago as principais dúvidas sobre a reconstrução mamária. Vamos falar sobre os tipos de reconstrução? Vamos. O que a gente pode falar? Quais são as principais técnicas para reconstrução mamária pós-CA de mama? Bom, a reconstrução de mama, como a gente já disse, ela sempre vai ser proposta para a paciente e sempre é um direito da paciente. Normalmente a paciente, quando tem um diagnóstico difícil como esse, né, vai passar em avaliação com a Fernanda e para poder avaliar qual que vai ser o tipo de tratamento oncológico. A partir daí, a Fernanda vai encaminhar tanto para o oncologista quanto para a gente da cirurgia plástica para a gente poder fazer um planejamento em conjunto da reconstrução de mama. Acho que a primeira coisa para se falar é sobre o tempo em que a gente faz a reconstrução de mama. Exato. Que, de forma geral, já há muitos anos a gente tem priorizado fazer a reconstrução imediata, que é na mesma cirurgia que vai fazer a retirada da mama ou a retirada de um pedaço da mama quando está indicado, a gente já entra em conjunto para poder já começar a fazer a reconstrução de mama. Então, acho que a primeira coisa importante para as pacientes que que estão interessadas nesse assunto é saber que tem essa possibilidade de começar a fazer os procedimentos de reconstrução no mesmo tempo da cirurgia oncológica. E também, quando não é possível, ou por contraindicações clínicas, ou por desejo da paciente, ou por contraindicações oncológicas, a gente também não vai deixar a paciente sem a esperança da reconstrução. Sempre é possível a reconstrução tardia, que seria num outro tempo, depois de ter completado o tratamento oncológico, depois de ter estabilizado o problema do câncer. Né? E daí você me perguntou quais seriam as principais táticas, técnicas aí de reconstrução. Claro que isso varia, né? Não existe nenhuma receita de bolo, não existe nenhum... Depende do corpo da paciente, cada estrutura, né, permite uma reconstrução, não é mesmo? Com certeza, isso na verdade é um dos critérios que a gente vai avaliar na nossa consulta, ver o biotipo da paciente, o tipo de mama da paciente para a gente conseguir definir. E além disso, também a indicação oncológica que é feita pelo mastologista, se vai retirar a mama toda, se vai ser necessário retirar o mamilo ou não, se é possível fazer uma cirurgia conservadora, tirar só um pedaço, que é o que a gente chama de quadrantectomia normalmente. Então, baseando-se nessas especificidades do tipo do tumor, do tipo de doença, da indicação oncológica, a gente também vai ter essa variável para poder definir a reconstrução. E aliado a isso, a gente também vê as condições clínicas do paciente, para ver se aguenta uma cirurgia de porte um pouco maior ou uma cirurgia de porte um pouco menor. E claro que além de todos esses fatores, a gente também vê o desejo da paciente. Então tudo isso junto vão ser todos os fatores para a gente chegar
num consenso da melhor tática de reconstrução. Até mesmo tem a nossa discussão multidisciplinar, né? Sempre vem o encaminhamento com a sequência de tratamento, né? Sim. Vai fazer radioterapia, não vai fazer químio, vai fazer rádio. Tá de acordo com a sequência de tratamento, com o estadiamento da doença. Vale lembrar, por exemplo, a grande maioria é candidata à reconstrução. Sim. Os tumores inflamatórios da mama, a gente deixa a reconstrução para um segundo tempo. Sim. Depois que a gente tratar, essa paciente estiver livre de doença, aí sim reconstruir. Senão a gente traz dano ou benefício, é uma contraindicação da reconstrução imediata, né? Sim, sim. E falando um pouco nas táticas, né, de um apanhado geral aí, o que a gente costuma fazer, existe a possibilidade de reconstrução com o próprio tecido da paciente, que as técnicas que a gente mais usa ou é usar o tecido das costas, que é o retalho do músculo grande dorsal, ou se tiver um tecido doador, se tiver uma certa flacidez abdominal, se for bem indicado, também tem a possibilidade de usar o tecido do abdômen. Exato. Tirando essas possibilidades, a gente sempre tem a possibilidade do uso do silicone para reconstrução também, que a gente pode, de cara, já usar uma prótese de silicone, aí, a depender do caso, a gente usa o artifício de usar um expansor de tecido, que nada mais é do que um silicone que vem vazio e aos poucos a gente vai inflando. Então, e tirando isso, tem todas as nossas técnicas de refinamento, que vão ser em cirurgias subsequentes, que a gente pode fazer enxertia de gordura, a gente pode fazer refinamentos com a reconstrução do mamilo, com tatuagem depois da areola. Então, existem muitas técnicas que vão ser individualizadas para cada caso, e isso depende muito dessa avaliação multidisciplinar. Exatamente. Essa pergunta é muito legal. Existem riscos na reconstrução mamária? Riscos atrapalha o tratamento da doença? Aumenta o risco de recidiva da doença? Traz o linfoma anaplásico das grandes células? Certo. Né? Então, atrapalhar a doença, posso te falar. Atrapalhar a sequência de tratamento, não. Não. Desde que seja bem selecionado, não seja um caso de tumor inflamatório de mama. Se o teu médico mastologista, em conjunto com a equipe dele, liberou a reconstrução, é sinal de que isso não vai atrapalhar em momento algum a sequência de tratamento e trazer prejuízo para o seu tratamento, tá? Sim. Assim como aumentar o risco de recidiva. Não existe isso. Reconstrução mamária bem indicada, foi liberada, é sinal de que não vai aumentar o risco de recidivas. Sim. E quanto ao tal linfoma anaplásico, que agora tá famoso, né? Esse assunto tá famoso, super, né, Fê? Só voltando sobre a questão do risco, claro que a reconstrução, como todas as cirurgias, como qualquer procedimento invasivo, como qualquer cirurgia plástica, tem os riscos inerentes do procedimento. Exato. Então, risco de complicação todas as cirurgias têm, mas por isso que a gente avalia bem para ter uma boa indicação em pacientes bem selecionados. E, claro, tudo isso é bem conversado com os pacientes, né? Mas agora, falando sobre o linfoma, é interessante saber que o linfoma anaplásico de célula gigante, que é um linfoma associado ao implante de silicone, é uma doença relativamente nova. É importante falar que não é um câncer de mama, é um tipo de linfoma, então é completamente diferente do câncer de mama, que ele se dá na cápsula de fibrose que se forma em volta do implante de silicone. É uma doença que até há uns 3 anos, em 2017, foi quando começaram a se notificar os primeiros casos, principalmente no exterior. E é uma doença extremamente rara. No mundo existe uma centenas de casos notificados, mas perante milhões de pacientes que têm implante de silicone. Então é considerado uma doença bastante rara. No Brasil existe até atualmente menos de 20 casos notificados, então é uma doença bastante rara. E o que a gente sabe também é que é uma doença que a grande maioria, se diagnosticado precocemente, vai ser tratada e a maior parte das pacientes vão ser curadas desse problema. Então é algo que vem assustando as pacientes, que a gente usa implante de silicone. É importante ter o conhecimento disso, até para a gente poder identificar. E não são só as pacientes que usam silicone na reconstrução, as pacientes que a gente coloca silicone para cirurgia geral, por motivos estéticos. São também doenças totalmente diferentes, não é? Porque você teve câncer de mama, precisou
tratar um tumor mamário, um CA de mama, que você vai ter o risco aumentado para o tumor anaplásico. São patologias distintas e não tem riscos associados, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? É isso mesmo. O que pode afetar o resultado estético da cirurgia e como saber se eu sou uma paciente candidata a essa cirurgia, doutor? Quando que você contraindica a cirurgia para mim? Certo. O resultado estético da cirurgia, na verdade, envolve vários fatores aí que pode interferir, pode afetar com o resultado. Uma coisa que é bem comum e que a gente vê que interfere bastante em termos de resultado é variação de peso, né? Principalmente as pacientes que estão bastante acima do peso. Além de ser um fator de risco para o próprio câncer de mama, a obesidade, a gente sabe que tem todos os riscos clínicos inerentes de uma cirurgia dentro do obeso. Porém, a gente sabe que os resultados no paciente que está muito acima do peso são resultados também mais limitados, resultados estéticos. Além disso, a gente sabe que o que interfere bastante também é o cigarro. O paciente que fuma, além de ser um fator de risco já documentado que está associado ao câncer de mama e outros tipos de câncer, também interfere muito com riscos de complicações e altera o resultado estético também, né? Acho que é um dos fatores, assim, mais agravantes, né? O cigarro, sim. O cigarro para a grande maioria das cirurgias. Resposta, né? Na nossa experiência, assim, a gente vê, não vasculariza, né, Danilo? Sim, sim. Então, eu diria que assim, e as comorbidades de forma geral, o paciente que é uma paciente mais rígida, que tem uma vida saudável, que está dentro do peso, que faz exercício físico, ela vai ter maiores condições de ter um bom resultado, passar por todo o tratamento de uma forma mais tranquila. Pacientes que têm mais comorbidades, como problemas de coração, problemas renais, problemas pulmonares, hipertensão, diabetes, são pacientes de maior risco, tanto riscos clínicos, de complicações gerais, como de complicações também da própria reconstrução. Então, normalmente, a questão da contraindicação, ela não é também uma coisa muito estrita, né? A gente tem que avaliar todos esses fatores e chegar num consenso para poder contraindicar ou indicar. Mas, e assim, o contraindicar, desculpa te interromper, seria talvez estabilizar a paciente em 6 meses operar, não é? Contraindicar e não fazer. Entendeu? Sim, quando a gente contraindica, às vezes é uma contraindicação da reconstrução imediata. E a gente pode sim, uma paciente que está acima do peso, muito acima do peso, é um fator de risco totalmente controlável. Vai tratar primeiro a obesidade. Então, uma paciente que tem um diabetes que não está bem controlado. A gente primeiro vai ter que controlar isso e depois no momento oportuno, em que tiver condições clínicas ideais, a gente opera. Então, mesmo para as pacientes que não vão ter a chance de reconstrução imediata, não pode perder a esperança de reconstruir a mama, porque isso vai dar autoestima, isso vai melhorar a qualidade de vida, e é esse o nosso propósito, e estamos aí no Outubro Rosa justamente para poder estimular a reconstrução, né, dentro de um diagnóstico difícil, né, um período difícil na vida das pacientes com câncer de mama. Inclusive idade. É uma pergunta, doutora, eu tenho 70 anos, já sou idosa. Não, quantas mamas foram reconstruídas em idosas, 80 anos? 80 e poucos anos. O que a gente sempre orienta, né? Aumenta tempo cirúrgico, de fato. Se tem uma comorbidade cardiovascular, um problema cardiológico associado, talvez no segundo tempo, né? Sim. Mas não existe contraindicação por idade. Não existe. Não. Uma paciente rígida, com resultados ótimos, com melhora de qualidade de vida, o mesmo direito independente da idade para toda mulher, né? É isso mesmo. E a tal da simetrização? Fazer ou não fazer no mesmo tempo? Qual que é a sua opinião? A simetrização é um termo que a gente usa dentro da nossa prática, mas a primeira coisa que eu costumo dizer na consulta inicial dos pacientes é que a mama reconstruída, ela nunca, jamais vai ser como a mama natural. E a gente não fala isso para deixar a paciente triste, nada. A gente fala isso para que a paciente seja mais realista em relação às expectativas e possa aproveitar melhor desse tratamento e dos resultados que ela vai ter. E dentro disso entra a simetrização, que na verdade o que a gente propõe é tentar deixar o melhor nível de simetria possível. Porque fazer uma simetrização, isso nem a natureza muitas vezes faz. A grande maioria das pacientes não tem as duas mamas 100% iguais. Então, nosso objetivo é diminuir a assimetria. Nem sempre a gente vai conseguir uma simetria perfeita. Então, isso que é uma coisa importante que a gente sempre explica para as pacientes. É legal falar aqui no vídeo também.
Sobre fazer no mesmo tempo ou não, depende da técnica que a gente escolheu, a tática, né, de reconstrução de mama. Se é um tipo de reconstrução que a gente imagina que já vai sair da cirurgia com a mama com seu formato já ideal, que já vai ser uma mama que já vai estar praticamente pronta, é uma boa ideia fazer no mesmo tempo a mama contralateral. Muitas vezes, quando a gente faz uma cirurgia que a gente usa um expansor, por exemplo, que a mama não vai sair com o seu volume da cirurgia, ou seja, a gente não sabe exatamente como que a mama vai ficar. Nesses casos, eu prefiro fazer a outra mama num segundo tempo, Exato. Depois que a mama reconstruída já estiver pronta, porque eu tenho um padrão de comparação, senão às vezes a gente Como opera... você vai simetrizar algo que você não sabe? Que ainda não está pronto, vai né? Então, assim, depende muito da tática. E uma outra coisa também que a gente define para indicar são as condições do paciente suportar uma cirurgia maior. Se é um paciente que não está com condições clínicas ideais, mas mesmo assim a gente opta pela cirurgia de reconstrução imediata, muitas vezes é um paciente que vai necessitar de uma adjuvância, de uma radioterapia, de uma quimioterapia, para a gente evitar o risco de atrapalhar, de atrasar uma adjuvância. Às vezes a gente opta por procedimentos menos invasivos, menos agressivos, para ter menos risco de poder ter complicação. Então, nesses casos, às vezes a gente deixa a simetrização, a reconstrução do mamilo, os refinamentos para outras cirurgias, que é um outro ponto que eu também sempre falo para as nossas pacientes de reconstrução de mama, que o processo de reconstrução de mama, muito raramente vai ser uma única cirurgia. Normalmente envolve 2, 3 cirurgias, eventualmente até mais, né? Então isso também é importante que as pacientes conheçam. Perfeito. E essa questão do direito, né, a simetrização, a gente podia falar da nossa realidade, da realidade dos convênios médicos, as redes próprias e do SUS também. Sim. Né? Claro que sobre a reconstrução, como que é feita no SUS hoje, por exemplo? Sim. A paciente tem o direito, isso estabelecido por lei, tanto pelos planos de saúde quanto pelo SUS, de fazer a reconstrução de mama completa. Isso envolve o primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo, o que quer que seja necessário, a indicação é do cirurgião plástico. Inclusive a simetrização, a reconstrução do mamilo, então tudo isso é de direito da paciente, inclusive no SUS. O SUS, ele dá esse tipo de cirurgia para a paciente, faz parte do tratamento oncológico, porque tem uma crença de que cirurgia plástica não é coberta por plano, não é coberta pelo SUS. Mas no caso da reconstrução oncológica, que é o caso do câncer de mama, isso inclusive o SUS dá o direito até terminar, até ter alta, né? A paciente tem esse direito, sim. Que fazem muito bem, né? Nos grandes centros sim, tem sim. serviços excelentes, né? Sim, sim. E quando a paciente entra com equipe particular, ela tem direito à internação pelo plano de saúde, não é uma cirurgia plástica, como o doutor falou, né? Ela tem direito à internação, às próteses, ao material, tudo pelo... Tem direito, sim, tem direito. Normalmente a paciente tendo plano de saúde, a gente vai fazer um relatório para endereçar ao plano de saúde, solicitando os materiais, se envolve prótese, solicitando internação, isso tudo o plano tem que cobrir, sim. E então acho que nesse ponto as pacientes têm que ficar tranquilas. A parte, né, como a gente está falando da cobertura, né, da cirurgia, eu acho que é importante falar sobre isso também. A parte de honorários dos profissionais, isso daí varia muito. Se você vai num profissional que é credenciado pelo seu plano, também você vai incluir o seu direito à parte dos honorários. Se é um profissional que não é, você vai pagar particular para a equipe do profissional, mas muitos planos ainda dão direito a reembolso, né? Exato. Tem isso também. Então, para você saber, existe a cirurgia plástica estética, onde você é uma opção, né? Não está no rol dos procedimentos, da assistência dos convênios do SUS. Existe a cirurgia plástica reparadora, traz vida, traz satisfação, traz um apoio emocional para aquela mulher que está enfrentando esse momento tão difícil da vida. Vai ficar curada, vai se olhar, vai conseguir se reconhecer de uma forma muito agradável. Eu acho que a tua profissão, a tua especialidade é fantástica e é sempre entrelaçado com a mastologia, sempre entrelaçado com a oncologia. A gente precisa de um psicológico estável, a gente precisa de uma mulher feliz para enfrentar esse tratamento, não é verdade? É isso mesmo, Fê. A equipe multidisciplinar dentro do câncer de mama, ela é essencial.
tá? Espero ter ajudado e até a próxima. Até, obrigado aí pelo convite. Obrigada. Espero ter contribuído aí com um pouquinho de informação para os pacientes que desejam informações sobre isso. Se tiverem dúvida, mandem na caixinha, a gente vai respondendo na medida do possível. E até a próxima. É isso aí, Tá é isso bom? aí, joia.